Beleza, turma? Professor Gustavo Lima trazendo os comentários sobre o gabarito da prova da etapa 3. Nota máxima de 50 pontos, 7 questões totalizando no máximo 70, o que caberia o aluno errar até 2 questões. Vamos para a primeira. Utilizando as leis de Kirchhoff, determine R, I2 e I3. Podemos começar com a indicação dessa corrente de 8 amperes passando nesse resistor de 1 ohm, produzindo uma queda de tensão de 8 volts, e a corrente I2 desconhecida passando pelo resistor de 4 ohms, provocando uma queda de tensão de 4 vezes I2. Com essa preparação realizada, vamos percorrer a malha da esquerda, saindo desse cantinho aqui, passando pela bateria de 20, anoto mais 20, menos 8 do resistor, menos 4 I2 igual a zero, acompanhando aqui na ponta da minha caneta. Isolando, fazendo a parte matemática, I2 é igual a 12 sobre 4, igual a 3 amperes. I2 igual a 3 amperes. Podemos colocar I2 agora aqui nessa posição do centro, 3 amperes. Já temos duas correntes, então podemos encontrar I3. 8, soma das correntes que chegam é 8, igual a soma das que saem. Está saindo I2, que é 3, está aqui no meu dedo, ó, mais I3. Pega 3, passa para o outro lado, negativo, fica I3 igual a 5 amperes na ponta da minha caneta. E por último, vamos trabalhar a malha da direita. Na malha da direita temos R, quando percorrido por I3 fica 5R. Então, vamos montar aqui, acompanhando aqui no meu dedo esquerdo, saindo aqui debaixo da bateria, passando pela bateria mais 7, indo pelo meio, queda de tensão de menos 4 e 2, repetimos, mais a queda de tensão R e 3. Temos na continuação 7 menos 12, é o produto de 4 vezes I2 igual a 3, 12. E desse outro lado aqui, R menos R3 será menos 5R. Ficou apertado aqui, a gente continua nesse cantinho aqui da esquerda, acompanha aqui a caneta, sempre a caneta. Mais 7 menos 12, está aqui, menos 5 igual a menos 5R. O que resulta em R igual a 1 ohm. Então, para a primeira prova, recapitulando, I2 igual a I3, I2 igual a 3 amperes, I3 igual a 5 amperes, R igual a 1 ohm. Na prova 2, coloquei aqui só as respostas, acompanha na caneta, R igual a 1, I1 igual a 8 amperes, tensão E igual a 7 volts, fechando a questão 1 de lei de Kirchhoff. Vou subir a prova, acompanha, deixa eu organizar aqui, foi. Conferindo aqui na tela, identifique corretamente o dispositivo que ao receber corrente em sua bobina troca a posição de um par de contatos. Então nessa primeira prova a resposta é o relé, letra B, mostrando que se eu tenho um relé de 5 volts, eu posso acionar carga de 220, por exemplo, como a gente fez em aula prática. Era só se lembrar da aula prática. E na prova 2, não vou lembrar do enunciado, mas era algo do tipo dispositivo que controla o ângulo do seu eixo com precisão e velocidade mais ou menos assim. Então, para a prova 2, resposta D, servomotor. Certo, então, subindo aqui ainda mais um pouco, questão 3, com base na curva de carga, é essa daqui, onde eu estou passando a caneta, o que é que pede? Estimar o tempo em taus para que a tensão seja 60%. Então, uma prova foi 60%, então o que é que precisaria fazer? Vim aqui na escala de tensão, na vertical, 60%, traçar uma reta até encostar na curva de carga, e depois a projeção na vertical, que dá 0,9 taus. Então quem marcou 1 também foi aceito, mas aqui dava para fazer bem direitinho com 0,9 taus. Já na segunda prova pedia 70%, então vim aqui no 70%, acompanha a caneta, batia na curva de carga e depois descia na vertical, o que dá aproximadamente 1,2 taus. Beleza? Então vamos continuar, deixa eu reposicionar aqui e conferir na tela. Questão 4, coluna da direita, acompanha a caneta. Determina a tensão V2 para um transformador com V1 igual a 220 volts, N1 200 espiras
e N2 20 espiras. Então a fórmula do transformador é V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2. Então são 4 parâmetros, a questão fornecia 3. Então substituiu aqui 220 no lugar de V1, substituiu 200 no lugar de N1 e substituiu 20 no lugar de N2. Esse N2 aqui, vamos corrigir, é V2, turma. Então, está aqui feita a correção, V2. Então, esse lado aqui, 200 sobre 20 dá 10. Aí, só manipulação matemática, N2, também tem que corrigir aqui, é V2. Então, V2, 220 sobre 10 dá 22 volts. Então, aqui na primeira prova, 22 volts. Seguindo o mesmo raciocínio, só substituindo adequadamente os valores, N2 igual a 12,7 volts. Dando continuidade à questão 5, do seu caderno, copie o mapa mental do capacitor e explique a analogia da piscina. Então, eu não tenho anotado, foi na hora que eu bolei o mapa mental, mas você teria no centro o capacitor e nas diversas posições ao lado, informações específicas do capacitor. Então, isso aqui foi aceito do jeito que foi copiado por cada um. E quanto à explicação da analogia, bastava comentar que a carga do capacitor é semelhante ao enchimento da piscina. Então, você liga a torneira na piscina, leva um tempo para encher. No capacitor, você liga a bateria, leva um tempo para as placas se carregarem com elétrons. Então, o fundamental da explicação era comentar o tempo. Mas também, quem não detalhou esse tópico teve uma parte da pontuação, ou teve a pontuação completa, não me lembro mais. Mas, de qualquer forma, quem colocou alguma coisa foi bonificado com pontos. Seguindo em frente, questão 6, só conferindo se está na tela, ok. A figura abaixo representa o processo de descarga de um capacitor, está aqui, como função do tempo. No tempo t igual a zero, a diferença de potencial entre as placas do capacitor é 12. No estampo de T1, assinalado no gráfico a diferença em volts entre as placas é. Então, é a questão que está no caderno. Então, quem teve a paciência de copiar e deixar no caderno, só fez transcrever para a prova. Então, resposta V1 igual a 4,5 volts aqui na minha caneta, beleza? Vamos aqui para a última questão, questão 7, bônus. Com base na aula prática do dia 19, o que é que foi no dia 19 do 10? Medição de parâmetros do transformador com osciloscópio. Complete corretamente a tabela verdade. Desculpa, a tabela abaixo. Então, quem, mais uma vez, levou o caderno para o laboratório, copiou, só bastava transcrever para a prova. Então, frequência 60 Hz, pico a pico aproximadamente 32 volts, CCRMS aproximadamente 12 volts, 11,8 é 12 volts, e o período aproximadamente 16,67 milivolts. Dessa maneira aqui, concluímos a explicação da prova Info 1M. Valeu, qualquer dúvida, comenta. Um abraço, até mais.